Mateus 5. Glória a Jesus. E essa passagem de Mateus 5 que nós vamos ler é o Sermão da Montanha. Faz parte do Sermão da Montanha. Há um momento em que Jesus, ele sobe ao monte, ele se assenta e ele começa a explicar certas coisas. Ele começa a dar umas diretrizes para os seus discípulos. E ele começa a os direcionar de algumas formas. Nós vamos ler aqui a partir do 13. Aleluia. Do 13 ao 16. E o título diz assim: o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Você achou? Diz amém? Amém. Aleluia. Vamos ler a partir do 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal da terra perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca um lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai, ao Pai de vocês que está nos céus. Perdão, amém? Amém. Amém. Bom, essa passagem da Bíblia, Jesus sobe um monte e ele começa a falar certas coisas. E aqui nós vamos ver, dentro do livro de Mateus, que nós estamos lendo esse mês, nós lemos no mês passado e nós estamos explanando esse mês aqui na igreja, o Novo Testamento da Palavra de Deus, que se inicia depois de 400 anos de silêncio, né? O Evangelho segundo Mateus, ele começa a ser escrito depois desse período em que Deus se cala com o povo. Deus para de falar com o povo. E Mateus, ele rompe esse silêncio. E ele começa a trazer o que Jesus falou, que Jesus fez, e começa a colocar em pauta aquilo que Jesus queria, pelo menos aqui no capítulo 5 dos seus discípulos, né? E podemos dizer que é o que Deus quer para nós, em toda a sua palavra. Nós vamos falar um pouco aqui desse capítulo. Bom, eu quero começar a perguntar para você o seguinte: você gosta de comida salgada? Não. Quem gosta de comida salgada? Levanta a mão, bem salgada mesmo. De você não sentir o gosto de nada. Só o sódio. Só aquele gosto pesado da comida. Ninguém gosta. Quem gosta de comida com tempero na medida? Todo mundo. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus começa a instruir os seus discípulos. Ele fala assim: olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ele começa a falar do sal. E ele começa a falar assim: olha, se o sal for salgado demais, serve para quê? A não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí eu quero dizer para você, vamos começar aqui de uma forma mais didática. O sal demais é ruim. Uma comida muito salgada é ruim. Mas uma comida sem sal é ruim também. E a gente começa a lembrar da comida dos hospitais, né? Você fala assim: a comida do hospital é ruim, não tem sal. Então nós começamos a pensar que para nós gostarmos da comida, ela precisa estar na medida. Aleluia. A comida precisa estar na medida. E eu quero dizer para você aqui que dentro do reino de Deus, tudo que eu e você precisamos fazer tem que estar na medida. Aleluia. Não pode ser demais. E também não pode ser de menos. Tem que estar na medida. Nós nos perdemos a partir do momento que queremos fazer tantas coisas fora da medida. E nós nos perdemos quando não conseguimos equilibrar a nossa vida. Então o sal, ele é bom se você souber usar. A sua vida é bacana se você souber viver. O seu dinheiro é bom se você souber gastar.
As roupas são legais se você souber usar. Tudo na nossa vida precisa de medida. Aleluia. Tudo. Você já viu aquelas igrejas? Nós não estamos aqui para falar mal de igreja nenhuma, amém? Amém. Mas é culto todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. E que dia que você fica com a sua família? Que dia que você viaja? Que dia que você sai? Que dia que você come uma pizza? Que dia que você vai no shopping? Nada é proibido, mas é necessário equilíbrio. Nós precisamos encontrar o equilíbrio de todas as coisas. E Jesus fala assim, olha, mas e se o sal perder o sabor? O que acontece? Quando nós salgamos muito a comida, o sal ele prevalece na comida inteira. Você não sente o gosto de mais nada, só do sal. Tudo que nós falamos aqui, dentro da palavra de Deus, e o que nós vivemos do que Jesus falou, nós temos que saber como falar, nós temos que equilibrar. Porque senão pode salgar muito a vida de alguém. E nós vemos por aí, irmãos, muitas igrejas pregando muito sobre usos e costumes de uma forma ferrenha. Você não pode usar um brinco, não pode usar um batom, não pode pintar uma unha. Não pode fazer nada, não pode nem ter a sua higiene pessoal. Salgou demais. Salgou demais, se perdeu. Tomou o lugar de tudo, como o sal faz. As igrejas estão impondo tantas coisas que o que tem que estar no lugar certo não está mais. A palavra de Deus perdeu o seu lugar. E Jesus fala assim, olha, o sal que é demais só serve para jogar fora. Preciso ter equilíbrio. Aleluia. É preciso ter equilíbrio. Glória a Deus. E aqui, no versículo 14, que ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz. E quando nós nos identificamos com essa palavra luz, nós começamos a entender, obviamente, que se trata de iluminação. Se nós desligarmos a luz da berê, vai ficar tudo escuro. Ninguém vai conseguir enxergar nada. Você não vai conseguir me enxergar e nem enxergar você. Mas quando a luz se esconde, ela arruma alguma frechinha para sair. Essa palavra diz assim que nós não podemos esconder uma candeia, uma lâmpada debaixo da cama, debaixo de alguma coisa, debaixo de algum objeto. Nós não podemos esconder um monte enorme. Nós não podemos. Verdade. Nós não podemos achar que existe uma casa que está escondida. Se ela está lá em cima e todo mundo consegue ver. E eu quero dizer para você, o evangelho que Deus colocou na sua vida, o evangelho que Deus colocou no seu coração, o evangelho que você vive, você não pode esconder. Não dá para esconder. Sabe por quê? Porque Pedro negou até o final que não conhecia Jesus. Mas falaram para ele, você se veste igual a ele. Você fala igual a ele. Você anda igual a ele. Você veste, você fala. Você tem características dele. Nós temos características de Jesus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nada do que nós fazemos pode ficar escondido. Glória a Deus. E esse evangelho que eu e você vivemos não pode ficar escondido também. Não se pode esconder a luz. Glória a Deus. Ela vai sair por alguma flechinha. Tenta pegar um pisca-pisca na mão e achar que você tampou ele 100%. Você não tampou. Em algum lugar está escapando. A palavra de Deus vai dizer aqui, olha só, vamos ler. Em Mateus 10, 31. Aleluia. Fê, pode ligar para mim, por favor. Obrigada. É que eu sou muito calorenta mesmo. Mateus 10, 31, que diz assim, portanto, não tenha medo. Eu anotei errado, perdão. Não é esse versículo. O versículo que eu quero ler para vocês, que eu iria ler para vocês, se vocês acharem aí, vocês me falam, os amadores de Bíblia de plantão, me perdoem em nome de Jesus, que diz que se nós
negarmos ao Senhor, Ele nos negará. Ele vai nos negar. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós não podemos nos esconder. Nós podemos nos esconder nos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus nós não podemos nos esconder. Aleluia. E aí, prosseguindo, nós temos aqui no 15, o que eu já exemplifiquei anteriormente, que nós não podemos esconder uma luz debaixo de algum lugar, nós temos que colocar num lugar apropriado. O que nós temos que falar de Jesus, a vida que nós temos que levar em relação a Cristo, tem que estar num lugar apropriado nas nossas vidas. E qual é esse lugar? O centro. Aleluia. O centro das nossas vidas, o centro do nosso coração, o centro da nossa vontade. É onde tem que ficar a palavra de Deus, o servir a Deus, o se mover para Deus, tem que estar no centro da nossa vontade. Aleluia. Do nosso coração. Você já parou para pensar que quando você não está bem com Deus, quando você não está orando, não está lendo a Bíblia, não está jejuando, nada dá certo? Vai tudo errado. Por quê? Porque o nosso principal objetivo na terra não está no lugar certo, que é adorar o Senhor. Nós somos feitos para adorar, nós estamos aqui por Ele, para Ele. Eu quero dizer mais para você: nada pode impedir você de estar aqui. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Ninguém pode impedir você de vir para a igreja, de fazer a vontade de Deus. Só você mesmo. Só você mesmo. Marido não pode, esposa não pode, filho não pode, emprego não pode, faculdade não pode, nada pode. Nada pode separar você do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Aleluia. Nem o que está acontecendo agora, nem o que vai vir. Nada pode separar você do amor de Deus. Dá para entender ou não? Amém. Aleluia. E aqui a palavra vai dizer assim, ó: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quem é a nossa luz? É Jesus. Aleluia. Ele precisa brilhar na nossa vida diante dos homens. E a palavra de Deus vai dizer que uma serva sempre estava olhando pela janela e via passar um homem de Deus. E ela falava assim: vai lá o homem de Deus, olha lá o homem de Deus. Nós somos reconhecidos pelo nosso andar, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós estamos testificando. E hoje, uma batalha tão grande para vir para a igreja. Você fala assim: ai, mas quando é para sair para algum lugar não tem luta nenhuma, né? Só se arrumar e sair. Para vir para a igreja é luta travada. E aí eu estava orando aqui a Deus e o Espírito Santo falou no meu coração: eu acredito. Tá vendo? Se você tivesse cedido, tivesse ficado com raiva, tivesse ficado nervosa, irada, por alguns momentos você fica se perguntando: oh Deus, ajuda, eu tô querendo ir para a igreja, Senhor. Só que você não pode se irar, você não pode perder sua bênção por qualquer coisa. Nada pode separar você do amor de Deus, só você mesmo. Aleluia. Nada pode separar essa luz de brilhar diante dos homens, a não ser eu mesma, a não ser nós mesmos. Nada pode separar você do amor de Deus. E aí eu fui pesquisar a composição do sal. É interessante, irmãos, nós pesquisarmos as composições das coisas. E o sal, ele é feito de cloreto de sódio. Ele é um composto químico. Ele é quimicamente tratado. Ele é sódio com cloro. Olha só o que você põe nessa comida. Muito sal, salga demais. E pouco sal, fica sem gosto. Verdade. Nós temos que analisar a nossa vida e entender o que nós estamos fazendo. Se nós estamos salgando demais ou se nós estamos salgando de menos. Glória a Deus. Esse Jesus que nós pregamos, ele precisa ser resplandecido na minha vida e na sua vida. Verdade. Nós precisamos falar dele para as pessoas. Para que a gente está aqui então? Aleluia. Para que a Bereana está aqui? O que está acontecendo? Por que a gente está gastando tempo? Se não é para pregar, se não é para ganhar alma, se não é para sair aí para fora. Nós não precisamos de grandes movimentos para pregar não, irmãos. Eu preciso de você só. Que você abra sua boca e fala para o seu amigo que Jesus é bom e que ele mudou sua vida. Você não pode esconder o evangelho. Não tem como. Não tem como. E aí, pensando nisso e nas pesquisas que nós estamos fazendo dentro de Mateus, eu quero dizer para você que Mateus,
ele era uma pessoa que ele era muito desprezado, ele era muito indesejado, porque ele era cobrador de imposto. O que você faz quando o cara da Eletropaulo chega? Você fala, o cara da Sabesp, amigo, bom dia. É a pessoa que você quer ver? Não, veio te cobrar imposto, veio te cobrar sua luz, sua água. Mateus também não era querido, ele era cobrador de impostos. Ele era publicano. E ele cobrava impostos na época do Império Romano. E aí os historiadores vão dizer que naquela época existiam 2 tipos de cobrador de impostos. E um deles era um cobrador de impostos que levava o dinheiro direto para o Império Romano. Direto. Um dos. Mateus era esse cobrador de impostos. Ele levava o dinheiro direto para o Império Romano. E aí, naquela época, nós estamos falando de esconder, tá? Naquela época, os cobradores de impostos, os publicanos, eram tidos como pessoas ladronas, ladrões, assaltantes, saqueadores, pessoas que não prestam. E Jesus virou para ele e falou, segue-me. Uma pessoa que não presta, que ninguém quer perto. Jesus falou, segue-me. Segue-me. Aleluia. E aí os estudos vão dizer que naquela época, se uma pessoa deixasse uma profissão, talvez ela não poderia voltar para essa profissão. Mateus não poderia voltar a ser cobrador de impostos. Ele não poderia voltar a ser publicano. Ele largou tudo que ele tinha para servir Jesus. E ele não estava se importando se não ia dar certo. Às vezes nós começamos certas coisas pensando, será que vai dar certo? Será que seguir esse Jesus vai dar certo? Será que toda a vida que eu larguei vai dar certo? Eu quero dizer para você, vai dar certo. Aleluia. Vai dar certo. Tem tudo para dar certo. Você pode ter perdido alguma coisa, mas servir a Jesus tem tudo para dar certo. Servir a Jesus foi a melhor escolha que você fez. Mateus era tido como ladrão, como assaltante. Sabe por quê? Porque naquela época, até hoje, né? Pessoas que mexem com dinheiro têm muita tendência para roubar. Tem muita tendência para saquear. Tem que tomar muito cuidado em mexer com dinheiro. Muito cuidado. E aí eu falando com uma amiga minha esses dias, e ela trabalha em um determinado local que mexe com dinheiro, e ela é chefe desse local, né? E ela falou pra mim assim, Laiane, as pessoas que mais roubam aqui nesse local são os cristãos. Meu Deus. As meninas que mais me roubam aqui é tudo crente. As outras que não é crente, roubam também. Porque todo mundo rouba aqui. Só que as que roubam mais é as crentes. Será que alguém vai querer andar com gente assim? Ladrona? Que rouba? Que faz tudo errado? Então quando Mateus mexia com dinheiro, o que as pessoas achavam? Que ele roubava, que ele era ladrão. A Bíblia não fala que ele não era. Então ele era uma pessoa desclassificada. Quando ele começou a seguir Jesus, era uma coisa que ele não podia mais esconder. Por que ele não podia mais esconder? Porque ele largou o seu emprego. Quem não queria o emprego no Império Romano? Será que nós podemos dizer que era um emprego vitalício? Um emprego assim, para sempre? É igual concurso, é emprego vitalício, é para sempre. Só sai se você exonerar, se você quiser sair. Mas não porque eles vão te mandar, só se você quiser. E Mateus era essa pessoa. E naquela época, a crença judaica era que para os publicanos existia só o inferno. Para os cobradores de impostos existia só o inferno. Porque dinheiro era uma coisa muito séria. E é uma coisa muito séria. Mateus não podia esconder a quem ele estava servindo. Eu e você não podemos esconder a quem nós estamos servindo. Aleluia. Eu acho que já chega dessa história de vai para a igreja, não vai, fica na igreja, não fica, faz, não faz. Não dá tempo de esconder. Não dá tempo de repensar. Ou você serve a Deus ou não serve. Esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, é o momento de servir a Deus. Talvez essa não era a palavra que eu estava esperando. Mas é o momento de servir a Deus. Não esconda o evangelho que está na sua vida. Eu não estou falando para você salgar demais, para você andar por aí, Deus é bom. Tem pessoas que
chamados para isso. Nós não estamos aqui para questionar. Tem pessoas que perdem até o emprego porque falam muito de Jesus e não trabalham. Peraí, você está no seu emprego, está no seu trabalho. Como que os pastores vão fazer então? Não vai trabalhar? Vai só pastorear? Lá no serviço? Lá é o lugar? O que eu estou tentando dizer para você? Não pode salgar demais e não pode ficar sem sal. Aleluia. Você pode falar de Jesus, mas não pode salgar demais. Você tem que deixar nas pessoas o rostinho de quero mais. O quero mais delas só vai ser realizado aqui na igreja. Tem pessoas que falam assim, ora pra mim, faz isso aqui por mim, faz isso aqui. Eu falo, olha, você precisa ir para a igreja. Você precisa procurar um pastor. Eu não sou sua pastora. Você precisa procurar um corpo para você membrar. Hoje em dia as pessoas não querem mais membrar. Elas não querem estar em lugar nenhum. Elas não querem prestar contas para ninguém. E eu disse isso aqui na semana passada. Se não existisse igreja, não existiria termômetro para o ser humano. O ser humano não tem limite. O ser humano não tem limite. Nós precisamos seguir e levar esse Jesus e não esconder essa luz. E não salgar demais. E também não deixar sem sal. Tem pessoas por aí que são cristãs e ninguém sabe. Fala, isso daí é cristão. Isso daí, Laiane, é cristã. Não pode salgar de menos. Deixar sem sal. Você tem que deixar na medida. Qual que é a medida? Eu vou te dar uma dica aqui da medida do evangelismo. A medida do evangelismo é você esperar a pessoa te procurar. Essa é a medida do evangelismo. Você vai falar, então eu não vou evangelizar? Você vai evangelizar. Você faz o seu papel e sai de cena. E a pessoa vai te procurar depois. Ela sempre vai te procurar. Essa é a medida do evangelho. Para você evangelizar e conseguir ganhar as pessoas para Jesus. Não através do meu poder, nem do seu poder. A gente não tem. Mas através do Espírito Santo. O calo dela vai apertar, ela vai te procurar. Fala assim, pastor, ora por mim, eu estou precisando. Sabe por quê? Porque a luz que você tem não foi escondida. Você usou na hora certa. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Fala comigo. Aleluia. Essa luz precisa ser mostrada. Ela precisa ficar brilhando num alto monte para ser usada na hora certa. E eu quero ler com vocês aqui João. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não vou me alongar muito. Aleluia. Mais do que eu já me alonguei. Eita glória. Vamos ler João 1. Primeiro João. Estou ouvindo uma Bíblia balançando ainda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 1, 4 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Aleluia. Esse era Jesus. Glória a Deus. Era a pessoa que brilhava a luz dos homens. Era a pessoa que as trevas não podiam cobrir. Era a pessoa que era a luz. E João vai dizer, ele estava no princípio. Glória a Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele era a luz dos homens. Essa luz, eu e você precisamos pregar, precisamos falar, precisamos dizer. E eu quero te animar. Está na hora de pregar. Glória. E não só pregar. O nome da nossa igreja que a gente gosta, né? É bom. Eu acho que uma boa pessoa, uma pessoa que congrega bem, que está feliz, ela fala da sua igreja. Eu não tenho vergonha de falar. Ontem eu fui numa entrevista ontem de emprego. E aí eu não sei se eu comentei com um rapaz que estava ao meu lado. E aí o que a gente estava conversando? Da palavra de Deus. No meio da entrevista. As pessoas, a gente estava um pouco afastado. Uma fileirinha afastada, outra fileirinha, enfim. Aí um rapaz estava todo de social, o cabelo bem cortado, virou e falou assim: de qual igreja você é? Aí eu falei para ele: de qual igreja você é? Aí ele falou: eu sou da Assembleia de Deus, ministério tal, tal, tal. E você?
Eu falei, olha, eu sou da igreja bereana, lá em Perus. É uma igreja tranquila, feliz, independente. Nós precisamos levar o nome da nossa igreja para onde a gente é, onde a gente está. Não pode salgar demais, mas não pode deixar sem sal. Jesus era a luz dos homens. E ele era perseguido e não tinha vergonha de falar as coisas do pai dele. Eu não tenho vergonha de falar nem de Jesus, nem da Berê, nem de nada. Nem você tem que ter. Aleluia. Não pode salgar demais e não pode deixar sem sal. E esse sermão que Jesus começa a pregar, ele começa a dar as diretrizes para os seus discípulos. O Senhor sempre traz você aqui para te dar uma diretriz do que você precisa fazer. Já parou para pensar que Deus responde todas as suas orações? Às vezes não da forma que a gente quer, mas Ele responde. Deus não deixa nenhum filho sem resposta. Verdade. Nenhum filho sem resposta. Jesus orava e tinha a resposta de Deus. Eu e você oramos e temos a resposta de Deus. Por quê? Porque essa luz está brilhando no nosso coração, Aleluia. na nossa vida e na nossa alma. É necessário nós encontrarmos o equilíbrio entre o sal e entre a luz. O que eu quero deixar para você entender nessa noite é que Mateus era uma pessoa desprezada, eu e você também vamos ser. Mateus não podia voltar para o seu emprego por conta da luz. E talvez eu e você devemos deixar algumas coisas para servir esse Deus. Um emprego, um amigo, talvez um familiar, talvez uma vontade. Às vezes existe um emprego muito top para você ganhar muito dinheiro, que vai te impedir de vir para a igreja. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que pegar um mais simples, mais básico, que você possa servir a Deus. Deus não vai deixar faltar. A gente não pode salgar demais, mas também não pode deixar sem sal. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite: todos os objetivos de Deus para você é te manter em equilíbrio. Não é te deixar muito salgado. E não é para te deixar sem sal. O equilíbrio nós temos que achar. A palavra de Deus fala que a sabedoria habita com a prudência. A sabedoria habita com a prudência. Aleluia, Deus. Jesus nos dá a sabedoria e nos dá a prudência. Elas andam juntas para equilibrar a nossa vida. Está na hora de ter equilíbrio, irmãos. Deus tem me falado muito por esses dias dessa inconstância do povo cristão, dessa inconstância na igreja, dessa inconstância na palavra, dessa inconstância na vida. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, falando: olha, você precisa ter foco. Toda semana você inventa uma coisa diferente. Toda semana você quer uma profissão diferente. Não tem pessoas que todo ano, em janeiro, é vida nova. Eu conheço jovens, todo ano é uma faculdade diferente. Não tem foco, não tem equilíbrio. O Espírito Santo vai nos trazer foco e equilíbrio para resolver as coisas da nossa vida. Imagine se eu tivesse perdido minha cabeça. Imagine se você tivesse perdido sua cabeça. Verdade. Imagine se a irmã Isabel tivesse perdido a cabeça dela. Imagina, um dinheiro, uma casa. Ela nos deu o testemunho aqui de que precisavam de um papel para a casa dela. E esse papel estava um tanto amarrado, mas ela perseverou na oração. Nós devemos perseverar na oração, sabe por quê? Porque muitas coisas na minha e na sua vida estão amarradas, mas só vai se ser solta depois que a gente orar muito e pedir muito. Deus não é obrigado a ficar dando nada para mim nem para você. Mas Jacó segurou o anjo. Segurou, lutou com o anjo. Glória a Jesus. A gente tem que lutar pelo reino, pelas nossas coisas. Não por Deus na parede, que Deus não precisa disso. Mas lutar pelo que nós queremos. E continuar tendo equilíbrio e foco. Para que essa luz nunca se aparte de nós, meus irmãos. Glória a Jesus. Nunca se aparte de nós. Verdade. Cremos num evangelho em que Jesus salva, cura, batiza, vai voltar, transforma, em que Jesus trabalha, em que Jesus opera. E esse evangelho
não pode sair da minha vida e da sua. Essa luz não pode parar de iluminar. Esse sal não pode parar de salgar, tem que ser na medida. Na medida em que o Espírito for te levando e mostrando para você o caminho, essa é a medida que você vai seguir. Essa é a medida que você vai usar. Chega, irmãos, de entrar e sair. Chega de negar Jesus. Os discípulos foram chamados e eles não puderam negar. O coração deles inflamou tanto que Jesus falou para eles: só me segue. E eles seguiram. Jesus fala para você hoje: deixa o seu fardo e só me segue. Hoje o Senhor liberou essa palavra no meu coração, hoje à tarde. Glória a Deus. Que nós não podemos salgar demais, não podemos também deixar sem sal. Verdade, Jesus. A palavra que Mateus foi uma pessoa rejeitada. Talvez eu e você vamos ser rejeitados. Sabe, pessoas que não gostam da gente só de olhar na nossa cara sem ter feito nada? É a luz. É a luz que brilha na minha vida e na sua vida. Eu não estou falando de inveja, olho gordo. A gente não trabalha com isso aqui. Amém? Nós cristãos não trabalhamos com isso. Mas a luz que há em nós de Jesus incomoda o inferno. Incomoda os demônios. Incomoda as pessoas. E que essa luz possa brilhar em você. Aleluia. Que você possa entender. Nesse mês de fevereiro, nós vamos estar falando um pouquinho sobre Mateus, enquanto nós lemos Marcos. E eu quero ainda te encorajar a continuar lendo Mateus, continuar lendo Marcos. Essa foi uma pequena explanação, né, de um dos capítulos de Marcos, de poucos versículos, de Mateus, perdão. E você pode continuar lendo. Aleluia. Trazendo sua dúvida para os pastores, para os pregadores da casa, para que nós possamos sanar suas dúvidas, que você possa entender melhor. A igreja só vai crescer. Eu só vou crescer quando nós lemos a palavra juntos. Amém. E nós aprendemos a praticá-la. Amém? Amém? Eu quero que Deus te abençoe nessa noite através dessa palavra. Que você